podcast Sinto que lá vem história é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 800 escolas no Brasil. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma temporada de Sinto que lá vem história. A gente está no aquecimento dessa quarta temporada, mas a gente queria aproveitar um momento especial para trazer uma convidada ilustre. Eu sou Joana London, estou aqui com a minha companheira Renata Ishida. E hoje a gente vai falar de um tema muito caro e muito importante, tanto para as escolas quanto para a família. Conta aí, Rê, um pouco do que a gente vai falar. Só para quem está ouvindo a gente e não está vendo, porque também é um videocast isso aqui, a gente está num episódio muito especial, porque é um episódio ao vivo. Uhul! E a gente quis fazer esse episódio ao vivo para discutir um tema que é muito importante, muito caro. Quando a gente percorre pelas escolas e pergunta qual que é uma das maiores dores da escola, muitas vezes, e eu vou falar assim, 10 de 10 vezes, a questão não é o aluno, as aulas, os professores, a questão é a família. Quando a gente fala sobre isso, a dor vai desde a família não comparece, né? Então, aquela famosa frase, quando tem reunião escolar, a família que precisava estar aqui não veio, né? Ou aquela família que está sempre batendo na porta da coordenação pedindo alguma coisa. Então, ou a reclamação é de que está demais, ou que está de menos. E a gente está vivendo uma era aí de muitas dúvidas, muita pressão escolar, mas também muita pressão na família. Então, a gente veio aqui hoje para discutir, junto com todos esses educadores que estão presentes aqui, mas também com a nossa convidada, caminhos possíveis. E a gente sente que quando a escola está colocando essa questão para a gente, na verdade, ela está preocupada com essa relação, né? Então, se a gente está falando sobre isso, é porque a gente quer investir nessa relação, não é porque a gente quer deixar que ela exista. Então, aqui a gente vai conversar um pouco sobre limites, sobre parceria, sobre a possibilidade de diálogo. E ninguém mais interessante para estar aqui com a gente, que é uma parceira nossa de longa data. Já esteve em outro episódio, inclusive um episódio dos mais ouvidos da última temporada. Acho que a gente nunca te contou isso, então corram lá para ouvir o episódio que a Vera faz junto com o Caio Lobianco, nosso diretor do LIVE. E estamos aqui com Vera Iaconelli. Vera é psicanalista, escritora, autora de diversos livros. Seu último livro, Análise, um livro muito tocante. Acho que um livro que toca profundamente na sua história e conecta diretamente com muitas histórias. E Vera também lidera um podcast, então é a nossa parceira podcaster, que o título é Isso Não É Uma Sessão de Análise. E a Vera aborda muito a temática da família, convida pessoas famosas, que a gente já conhece, mas para conhecer um outro lado, que histórias são essas. Então, queria dar boas-vindas para a Vera e já emendar numa pergunta que é: por que esse tema é tão caro para você? Por que você resolveu fazer um podcast sobre essa temática? E o que também já te gerou de muita reflexão nessas conversas que você tem tido com as pessoas que vão no seu podcast? Bom, primeiro, obrigada, Joana e Renata. E todo mundo que está aqui. Agradeço ao Livre por mais uma vez esse convite, porque eu acredito muito nesse projeto, eu vejo ele crescer, eu vejo ele fazer diferença na vida das pessoas. Bom, eu nunca tinha sido chamada de podcaster, eu achei tão chique. Gente, chique eu sou moderno, podcaster, né? Esse tema vem para mim por dois lados. Um lado é um lado pessoal, acho que os temas eles sempre dizem um pouco de quem a gente é, o que nos persegue na vida e a gente faz alguma coisa com isso. Mas também porque na clínica não há quem vá para um consultório de psicologia, de psicanálise, de psicoterapia, psiquiatria e não fale da sua própria história. Falar da própria história é falar da família. E também não tem uma história que não passe pela presença ou ausência de uma família. A gente se constitui dentro de uma família, a gente não escapa desse núcleo inicial para se tornar humano. Então, todo mundo que está aqui teve algum tipo de família, senão não poderia estar aqui. Porque a gente não vem completo de fábrica, nós somos mamíferos que dependemos de um determinado ambiente para se constituir como ser humano. Esse ambiente a gente chamou de família.
Só que, muito frequentemente, a pessoa chega em análise e ela fala de como a família dela não era exatamente aquilo que deveria ser, meio com vergonha, humilhação, constrangimento, achando que aquilo é um problema. E quando você vai escutar, não é um problema em si. Tem famílias muito ruins mesmo. Mas, muitas vezes, a pessoa acha que, porque a família não é da forma esperada, tem algo de errado de saída. Então, eu fui criada pela minha avó. E daí? Se foi bem criado, foi mal criado, essa avó era legal, essa avó não era legal. É isso que vai fazer a diferença. Mas ser criado pela avó não é um problema em si. Ser criado por 2 pais, por 2 mães, por uma mãe solo, que é a maioria dos lares brasileiros, ser criado mesmo numa situação de penúria, não necessariamente, porque tem outras coisas que são as variáveis mais importantes dentro de uma família. Mas, muito frequentemente, as pessoas elas têm uma autoimagem deturpada de si mesmo pela imagem que elas têm do que uma família deveria ser, e que é incutido na cabeça da gente diariamente, de várias formas. É um certo crivo, uma família tem que ser de tal jeito. A gente incorpora isso, a gente se envergonha ou se vangloria. Às vezes a família é péssima, mas tem toda aquela estrutura. E a gente julga o outro cuja família não é o que a gente imagina que deveria ser, né? Então, e ouvindo isso durante 30 anos no consultório, eu falei, gente, a cada pessoa que eu atendo vai se dando conta de que talvez não seja essa a questão. E eu pensei, puxa, mas no podcast todo mundo pode ouvir isso, porque eu fico ouvindo um por um. E no podcast, o que eu faço? Eu pego uma pessoa que todo mundo conhece, que é notória, ou que fez uma trajetória excepcional, e que você supõe o que seria a família dessa pessoa. Só que aí, quando essa pessoa senta para falar, eu me surpreendo toda vez. As histórias são incríveis. Às vezes são ultra banais e ainda são incríveis, porque dentro daquela banalidade, papai, mamãe, filhinho, acontece de tudo. Tem sempre alguma coisa singular. Ou então as histórias que você fala, como eu imaginar que aquela pessoa viveu aquilo? E aí você vai desinflacionando, vai esvaziando, vai tirando esse imaginário da família típica. E aí eu acho que a gente já está totalmente dentro do nosso assunto, né? Que é bom. Como é que essa família supostamente típica, sujeita a milhões de preconceitos, envergonhada de si mesma, estoura lá na escola, né? Então, esse é um tema que eu acho que nos concerne a todos, mesmo que você não seja psicanalista, né? Perfeito, Vera. E eu acho que, continuando nisso, assim, né, que família é essa, ou que família deveria ser essa, que a gente, enquanto indivíduo, quando vai sentar lá no divã, fala, meu problema é minha mãe, meu problema é meu pai, né? Se não fosse assim, eu não seria desse jeito. A escola também muitas vezes fala, putz, essa criança está fazendo isso porque só podia vir daquela família, né? Mas a gente também vê famílias muito perdidas hoje. Não à toa está surgindo, pipocando muitos cursos para famílias, né? Como ser uma família. Antes isso estava meio que dado, né? Mas parece que hoje as famílias elas pedem socorro, inclusive, para as escolas, falando, me ajuda, porque eu não sei ser família, eu não sei o que fazer, eu não sei educar uma criança. E você acha que isso, essa busca incessante por essa ajuda, tem a ver porque o mundo está mais complexo, as crianças estão mais complexas, ou essas pessoas elas estão sendo exigidas muito mais para performar um tipo de família que a gente acha ideal? Desde que o mundo humano existe, nós temos estruturas familiares de vários tipos. E o que faz uma família? Ela reproduz o tecido social. A função de uma família que tenha filhos, porque hoje a gente já pensa famílias também que não têm filhos, tá? Mas vamos pensar a família que tem filhos, porque são eles que chegam para nós na escola. Então, dentro desse recorte, o que está colocado ali? Você vai criar uma nova geração, não é isso? E cabe à família transmitir para a nova geração alguma coisa da geração anterior e alguma coisa do novo. Quer dizer, então, é muito simples. Você pensa, bom, você tem um filho brasileiro, ele tem que primeiro aprender português, aprender a comer de garfo e faca, aprender várias coisas que são próprias no Brasil, tomar banho todo dia. Não é assim em todo lugar, né? Então, você vai transmitindo para o seu filho, é sua obrigação, a obrigação desses cuidadores iniciais, transmitir essa vasta grupo de
hábitos, costumes, língua, enfim, valores, religião, tudo que que é próprio da geração anterior. Você pensa, por exemplo, se a gente pusesse as crianças aprender russo antes de aprender português, seria um estrago, porque elas não teriam a ferramenta fundamental para ser inseridas no tecido social. Então, a família ela é uma espécie de catapulta que lança a criança dela para o mundo, né? Porque não pode ficar nessa família fala-se russo. Não, você está no Brasil, você não pode fazer isso. Você tem que... todo mundo aqui come de palitinho. Não, mas tem que aprender a comer de garfo e faca, porque se come de garfo e faca e também de palitinho. Mas então tem uma passagem aí. Então, a família ela vem de alguns valores que ela pensa em transmitir para esses filhos, e essa é a obrigação de toda família. Ponto. Isso está lá desde os primórdios, tá? Só que quando a gente está na nossa época, as famílias estão atravessadas pela internet, então nós já somos pessoas que vivem na era mídia, né? A gente já vive numa experiência de imersão de internet, é um mundo que não existia até pouquíssimo tempo atrás, e daqui a pouco esse tempo atrás não vai existir, esse tempo atrás vai ser como antes da luz elétrica. A gente sabe até ter notícias, mas não faz mais parte do nosso dia a dia. Se acabar a luz elétrica aqui vai ser um horror, porque dependemos dela de várias formas. Ela está totalmente naturalizada. As pessoas um pouco mais velhas ainda lembram do tempo do quintal, da brincadeira na rua, de telefone que tinha que atender e pegar o recado. As pessoas mais jovens não lembram e não lembrarão. Toda a nossa experiência pré-internet vai ser apagada, né? E aí as pessoas hoje, por exemplo, pensam em adquirir essa experiência. Tem grupos que falam a gente vai pagar para estar num lugar sem internet para viver essa experiência. Aquilo que a gente que era natural agora é artificial, né? Essas famílias de hoje que também têm que transmitir a experiência para a próxima geração estão atravessadas pelos ditames, pelas regras, pelas falas da internet, que são de performance. Você tem que performar. Você tem que preparar o seu filho para um mundo tal. Ele tem escola bilíngue nada, escola trilíngue, né? O cara já tem que aprender... Inglês já era, agora é, né, mandarim e todo o resto. Então, esses pais de hoje, que sempre, todos os pais, tiveram que se haver com o que eu transmito e o que eu não transmito para o meu filho, hoje eles estão atravessados por que a gente chama na psicanálise um superego que diz que tem que. Então, eu acho que é uma das primeiras gerações totalmente desautorizada na sua espontaneidade, na sua possibilidade de refletir sobre a educação a partir dos seus próprios valores, e que, para se defender disso, às vezes dobra a aposta num lugar muito autoritário, ou que assume o lugar de performance. Então, o que precisa? Precisa mandarim, inglês, natação, sei lá. E aí eu vou... E vai cobrar da escola isso, né? Eu quero... porque o filho tem que ter isso. Porque eu vi na internet que tem o Dr. Google para todas as dores e tratamentos, mas tem o Dr. Google pedagogo, que vai saber mais que o diretor da escola, que os anos de estudo na pedagogia, porque você pesquisou lá que era legal fazer desse jeito. Então, são pais atravessados por uma ferramenta muito violenta que faz muito ruído na parentalidade. Você foi falando, Vera, acho que a gente também está numa discussão muito dessa era da IA, né? E eu já estou visualizando, assim, pensando no futuro caótico, as famílias fazendo agentes de IA para personalizar a educação do próprio filho, porque eu visualizo isso acontecer. O que mais chama atenção nessas conversas que a gente tem com as escolas é que, além do manual, essas famílias querem um manual específico para o seu filho. Então, não tem mais uma discussão sobre o que é esse coletivo. Não é mais interessante ir numa reunião onde a gente abre uma roda e faz uma reflexão. Eu quero uma resposta e eu quero uma resposta adequada para o meu filho, que é diferente do seu, que é diferente do seu. Então, a gente está vivendo num tempo muito complexo, né? Acho que todo mundo aqui, a gente olha para a plateia, está todo mundo balançando a cabeça, acho que é porque tem identificação. E aí, entrando nesse tema, acho que a gente fica muito nesse paradoxo, né? Que a gente colocou aí no título, o excesso e a superproteção
e, do outro lado, uma ausência, né? uma falta mesmo, que a gente observa nos alunos e que observa na presença da escola. E aí vamos se aprofundar em uma delas. Eu queria ouvir você sobre o que é essa superproteção, o que diz sobre os nossos tempos, já que você também está fazendo uma análise sobre os nossos tempos, e já te perguntar se isso tem a ver com o momento atual de uma dificuldade nossa de tolerar frustração, tolerar emoções que não são necessariamente agradáveis. Então, a superproteção tem a ver com isso? Eu queria te escutar. Bom, vocês têm que lembrar que eu sou uma senhora de 61 anos, você não pode fazer 3 perguntas em uma. Desculpa. Porque eu precisava dar aquela anotadinha básica. Porque você começa falando uma coisa e você, por favor, Joana, me retoma aqui, porque senão eu vou indo por um fio. Você começa falando assim, se tem uma coisa que a gente valoriza hoje, é o empreendedorismo, né? E o que é empreendedorismo, se não você tentar conseguir conquistar o mercado, mostrar o teu produto, se vender? O empreendedorismo ele é absolutamente competitivo e individualista, né? Quer dizer, eu estou vendendo a minha canequinha aqui e eu quero que as minhas canequinhas tenham um diferencial em relação à canequinha de vocês. Então, esses pais, quando eles entram na escola, eles também são um pouco pais empreendedores da parentalidade. Eles também têm uma mentalidade que a gente está vendendo o tempo todo de competição, de ganhar mercado, do meu filho ser competitivo, do meu filho estar na melhor universidade, do meu filho aparecer mais, dele aparecer, ser influência, sabe? Então, isso aparece nessa ideia de que a escola é um lugar onde... Ai, que pena que tem tanta gente, porque, na verdade, eu só quero saber o desempenho do meu filho como um desempenho tão equivocado, porque é como se é possível que o desempenho de um sujeito fosse pensado no nível celular, individual e único. O desempenho é sempre em relação. É isso que esses pais muitas vezes não entendem e que hoje vai ser recuperado quando essa criança sai da escola e ela tem todas as melhores notas e a melhor formação e elas vão bater cabeça nas empresas, porque chega na empresa, ela não sabe se relacionar e ela tem o melhor diploma do mundo e ela bate e volta. E muitas vezes nem vai, tem a geração neném, né, que não consegue ultrapassar esse individualismo até para entrar no mercado. A gente tem uma geração de crianças que, na hora que elas vão fazer o salto da escola, porque tem o salto da família para a escola, da escola para o mundo, elas refugam. Por quê? Porque esse mundo não tem o papai que vai dizer, olha, mas então, aqui não tem o café descafeinado, caramelo para o meu filho, na cantina da empresa. Né? E a gente vê como isso é verdade, porque a gente já vê, por exemplo, uma coisa que era impensável algumas décadas atrás, que são os pais indo na faculdade intervir em favor da criança. Os pais indo na entrevista de emprego, caiam duros na entrevista de emprego, é capaz de ir lá pedir promoção para o chefe do Pimpolho, que tem 30 anos de idade, entendeu? Então, assim, essa ingerência dos pais, que é aquilo que a gente está, a mensagem que a gente está mandando para eles é essa: performem como pais para ter esse filho também performático, só que isso vai ferindo toda a autonomia do jovem. Chega lá, o jovem nem sai de casa, nem vai trabalhar, não importa o tamanho do diploma dele. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque já esqueci o resto da pergunta, mas nós vamos chegar lá, limites, mas assim, porque a gente tem que partir do pressuposto que, tirando os casos perdidos, a maioria avassaladora dos pais quer exatamente a mesma coisa que os educadores, que os professores, que os psicanalistas, que os médicos. Eles querem o bem da criança. Eles querem o bem, mas eles estão muito mal orientados, com uma demanda que, no final, vai prejudicar a eles e aos filhos deles. Então, se você acha que você quer dar o bem para o seu filho e vai ser legal dar para ele, sei lá, pensa, eu não quero entrar em produtos, mas vamos pensar, Danoninho vale como um bifinho. Não vale, tá? E você acha que legal, eu vou dar um bifinho para o meu filho, vou dar Danoninho? Não, o médico tem que falar, o nutricionista tem que falar, amigo, não é verdade. Então,
como educadores, como psicanalistas, como médicos, nós, como especialistas, temos que falar, olha, você quer o bem do teu filho, estamos juntos, mas isso não vai levar ele aonde você quer. Isso que você está fazendo para o bem dele é prejudicial para ele, para você, porque vai chegar no fim, não vai entregar, e para a sociedade. Porque se a gente não souber se relacionar, nós estamos falidos, né? Eu gostaria de fazer uma parte, que é o seguinte. A gente tem chamado de rede social uma rede que é antissocial. É uma rede que nos separa, polariza, torna violentos. Então, a gente precisa dar nome, e eu vi recentemente isso, uma pessoa que usou a seguinte expressão. São plataformas de anúncio, são redes de propaganda, tá? Não são redes sociais. Quando você entende isso, você já começa a perceber onde é que a gente está fazendo a nossa vida social. Nas plataformas de anúncio, nas redes de propaganda. E aí a gente começa a perceber por que esses pais, nós, e as instituições e as empresas estamos tão perdidos, né? E o limite, daqui a pouco a gente fala. Não, Vera, você já fez um monte de conexões aqui, eu estou pensando, mas você falou assim, a gente quer o bem, né, da criança, do adolescente. Mas muitas vezes a gente confunde o bem com não errar, acertar sempre, né? Então, muitas vezes a gente vê famílias intervindo na maquete do filho, né, fazendo a maquete pelo filho, para o filho não fazer feio na escola. Mas você o quê? Perde a oportunidade da criança aprender, né? Então, o erro da criança e do adolescente, que faz parte do processo de aprendizagem, ele acaba revelando o que a família não quer, que é eu falhei, né? Então, assim, o que a gente sente muito dessas famílias é assim, me ajuda, porque assim, eu não dou conta, talvez, de eu admitir o meu próprio erro. Mas aí, como é que a gente faz para que a criança consiga aprender com um amparo que não atropele o seu processo de aprendizagem, que permita esse erro? Porque, às vezes, a criança errar, a família entende como um erro da escola também, né? Então, isso é muito cruel para a relação. Então, aí a gente entra na questão do limite e da performance, que qual seria, né? Então, esses pais estão reproduzindo o tecido social. Qual que é o grande discurso da atualidade? Não pode faltar nada. Não pode faltar nada para a criança. Tudo que eu quero é que meu filho seja feliz. Tem uma coisa que a internet produz que a gente não tem ideia, e tem estudos importantes sobre os efeitos subjetivos da internet, efeitos que a gente nem consegue reconhecer. Paulo Bira é uma pessoa que estuda bastante isso, que é assim, se você está num processo pedagógico, existe a questão e existe um tempo de elaboração, de dúvida, de tentativa e erro, de frustração, que faz parte do processo de aprendizagem. Não existe aprendizagem se não tiver o esforço que vai criar as novas sinapses. Sinapses não criam assim do nada. Você precisa desse vai e volta, é assim que o cérebro funciona. Como é que funciona a internet? A internet te oferece uma resposta imediata. Pode ser a maior batatada do mundo, mas ela vai te responder imediatamente e vai te saciar. Por isso que ela é caça-níqueis, por isso que ela é uma espécie de bet, né? Porque ela te deixa o tempo todo saciado na resposta. Mas como essa resposta é que nem a alface americana, não sei se a alface americana é aquele negócio bonito e crocante que não serve para nada. Você come aquilo e não tem nada ali na alface americana, mas é uma delícia, ele é crocante. Então, ela está sempre te oferecendo um alimento que não nutre nada, mas é incessante. É incessante. Então, tal coisa, é isso. Tal coisa. O que é aquilo? É isso. A internet está sempre te respondendo. Então, ela vai na contramão da dureza, do quebra-pedreira, que é aprender alguma coisa. Essa é a lógica que os pais estão oprimidos também. Responder imediatamente, dar imediatamente. Ele repetiu de ano, vai fazer uma viagem para o exterior. Eu estou falando aqui de crianças de nível AAA, mas vocês podem botar isso onde vocês quiserem, tá? Ele está frustradinho, vou comprar um presente para ele. Sempre essa tentativa de recompensa. Isso é o mecanismo de recompensa da internet. Por isso que eu digo, não dá para a gente conversar se a gente não assumir que nós entramos na era mídia, que muda todas as nossas relações,
que muda a qualidade, a textura, a dimensão das relações. Então, são pais que acham eticamente que eles têm que fazer os filhos felizes e não podem frustrar. Vocês devem estar vendo, mais do que eu vejo isso mais pontualmente, pais que falam assim, as histórias infantis são muito tristes. Tinha que cortar tudo isso, a criança sofre antes do tempo. Eu tenho vontade de falar, meu Deus, senta aqui, deixa eu te explicar. Danoninho não vale por um bifinho, tá? Vamos lá. Não é verdade. As crianças, elas já estão se havendo com o luto, com a tristeza e com a perda desde os 2, 3 anos de idade. Elas já estão tentando nomear esses afetos. E se você não der nome para esses afetos, elas vão se atrapalhar de um jeito que elas vão ter que somatizar, elas vão sentir uma tristeza e bate no amiguinho porque não sabe dar nome para a tristeza. Elas não têm repertório. Quer dizer, os afetos estão aí desde que o mundo é mundo. O que a gente precisa fazer com eles é nomear. Se você não pode nomear, porque então não vamos falar sobre isso, o que você vai ter lá na frente é uma criança que não tem nenhum repertório afetivo para lidar com nada. Outro dia eu estava assistindo Frozen com os meus netos. Tinha o Let It Go, que todo mundo quer ouvir, mas depois tem uma música tristíssima, que a Ana está pedindo para a Frozen brincar com ela, é isso, né? Brincar com ela, e ela não brinca, porque a mãozinha dela congela tudo, enfim. E eu estava lá com os meus netos, eles queriam ouvir, a gente ficou ouvindo, e aí fica muito triste. Porque aí os pais vão num barquinho, porque a Disney mata sempre os pais, né? Porque esse é um tema, desde Bambi, né? Assim, é um tema muito importante, a morte dos pais, porque as crianças estão lidando com a perda, a separação, vai dormir, os pais desaparecem, só no dia seguinte encontram. Esse é um tema absolutamente central da nossa existência, até o último dia, a morte dos nossos pais, a ausência dos nossos pais. Bom, aí rolou essa música, e as crianças são muito pequenas, têm 4 e 2 anos, e elas começaram a dar uma pirada, assim, ficaram sem saber o que fazer. E eu falei, gente, a gente ficou muito triste, né? A gente ficou muito triste, porque estava todo mundo assim. E a menorzinha, que tem 2 anos, começou a chorar, porque ela era a única que não sabia dizer que estava triste. Mas foi lindo, porque ela chorou, falou, você está chorando também? Então tá bom, vamos chorar, foi muito triste. E depois a gente, oportunamente, foi fazer outra coisa, né? Mas, gente, são momentos, você tira essa cena, claro que eu não vou ficar apresentando aquilo, foi uma coisa que tropeçamos ali ela poderia ter dormido imediatamente. Uma coisa que uma criança pequena faz quando ela não está suportando uma coisa é dormir. E não, ela chorou, a gente conversou sobre tristeza, papá. Você vai tirar isso? O que ela vai fazer com a tristeza que ela tem quando os pais viajam, quando ela vai dormir e se separa, quando ela vai para a escola, que já é o dia a dia dela. Ninguém precisa criar uma morte no Frozen para inventar que as crianças sofrem. Sofrem porque nasce irmãozinho, sofrem porque morre o peixinho, sofrem porque se separam. Só contar uma história, que eu te passo. Você falou do Frozen, eu lembrei, gente. Agora me veio... Porque a gente sinto que lá vem história, né? Quando eu era pequena, eu ouvia a Xuxa na fita cassete, né? Quem não teve fita cassete que rebobinava assim com uma caneta, né? Girando. E aí tinha uma música da Xuxa que começava com uma criança falando tia Xuxa, cuida de mim. E era uma criança que estava doente, uma coisa assim. E eu ouvi essa música no repeat para chorar. E eu devia ter uns 4, 5 anos, mas que eu precisava dar vazão para esse sentimento, que eu não dava nome, mas a Xuxa conseguiu dar nome, e eu só ouvia no repeat para chorar. Olha que importante, recursos, né? Como a música, como a história, para também dar contorno um pouco para o que está sentindo. Eu lembrei muito dessa história que quis compartilhar. Renata, a gente vai no cinema e vê aqueles filmes lacrimosos, e a gente lê histórias, e a gente... para chorar, para poder dar nome para os afetos. A gente faz isso. Por que a criança não vai fazer? E eu acho que isso valida, inclusive, o que a gente vem fazendo no trabalho do Live, né? E aí, você foi falando, Vera, foi me vindo uma outra família e uma outra preocupação que talvez alguns de vocês aqui estejam com ela quando a gente começa a pensar sobre a entrada do Live na escola. Porque o fato de você abrir um espaço para falar das questões emocionais, se é um lugar comprometido com isso, as questões emocionais vão aparecer, né? Porque se esse é o convite, a ideia é que elas efetivamente aparecem. E isso pode gerar uma certa ansiedade na escola, que é
da vulnerabilidade que essa família pode sentir ao ser, de alguma forma, exposta. E essa ideia performática, perfeita, cai por terra. Porque aí é a hora que outras pessoas enxergam que não tem perfeição, né? Então, assim, e aí o que eu queria te perguntar é assim, como que essas pessoas que estão aqui, as que vão nos ouvir, até, né, porque a gente tem esse público escola e família, conseguem fazer esse acolhimento e esse diálogo com o mínimo, né, porque a gente sabe que não é possível totalmente, de julgamento moral dessa família. Tem espaço para isso na escola? É possível fazer? Olha, primeiro eu queria pensar que ninguém tem filho para acontecer coisa ruim com ele, né? Quer dizer, a gente tem filhos numa promessa para si mesmo, muito narcisista, e aqui não tem julgamento de valor. Para um psicanalista, a palavra narcisista é a constituição do eu, então não tem esse caráter pejorativo. A gente que, inclusive, também foi capturado pelas redes sociais. Exatamente. Quer dizer, o narcisismo ele é a estrutura do eu. A gente tem uma autoimagem, a gente precisa dela, senão a gente não estaria aqui. Estaria todo mundo correndo pela aí, sei lá, fazendo o quê? Não vamos entrar em detalhes, mas assim, essa estrutura narcisista ela é fundante da gente. Aí, quando a gente fala pessoa é muito narcisista, a gente já está falando de outra coisa, senso comum. Então, quando você tem um filho, já desde o Freud, você fala, esse cara vai ser um mini-me, ele vai ser inteligente, ele vai ser esportista, ele vai ser bonzinho, ele vai ser educado, ele vai ter tudo que eu não tive, ele vai ter um pai e uma mãe presente que eu não tive, ele vai ter todos os objetos que eu fui privado, você vai fazendo promessas, mas que bom, né? Que bom que você, quando pensa num filho, não pensa o pior para ele. Você pensa o melhor para ele, e é isso que você quer, baseado no que você teve ou deixou de ter. Às vezes você não teve e fica com inveja do filho quando você dá para ele, viu, gente? Tem essas curvas de rio, tá? E fica, tá vendo? Eu não tive nada disso, agora você que tem, não aproveita. Pois é, aguenta a tua inveja, foi você que deu tudo para ele. Mas essa é a promessa. E a promessa é sempre uma espécie de vingancinha com os pais da gente, de que a gente vai fazer muito melhor que eles. E uma culpinha, como é que eu posso querer ser melhor que meu pai e minha mãe? A gente vive nessas duplas faces, tá? Aí nasce o cara, e você repete um monte de coisa errada, e ele também não é nada do que você esperava, e é um monte de desencontro, como todas as relações humanas, porque a gente acha que a relação com os filhos é uma espécie de Pokémon evoluído em outra esfera, né? E tem as outras relações, aí tem as relações... Não, gente, as relações humanas... de amor, de ódio, de frustração, estão valendo para pais e filhos, só que aqui elas estão totalmente negadas, tá? Totalmente negadas. Os filhos frustram a gente se arrepende de ter, só de vez em quando, por dia, algumas vezes por dia só, e a gente adora ter tido, é tudo isso ao mesmo tempo agora, tá? Só que é uma responsabilidade imensa, você não vai divorciar de filho. Tem gente que divorcia, mas tudo bem. Então, os filhos aqui como uma grande promessa narcísica. Quando isso aqui começa a provar que não funciona assim, e hoje está bem pior, dói muito narcisicamente. Dói muito. Por que está bem pior? Porque na geração dos meus pais, o que os pais prometiam entregar eram filhos que sobrevivessem, não morressem, estudassem, comessem e fossem educados. E fossem independentes. Estava bom. Hoje os pais têm que entregar o CEO da Microsoft, entendeu? Os pais têm que entregar uma coisa absurda, né? 1 milhão de seguidores, não sei aonde. É uma coisa estratosférica que os pais acham que tem que entregar. Quando você está na tua casa, com o teu filho, fazendo a tua vida, você está lá com o teu mundinho. Quando você chega na escola, é a hora que você vai comparar seu filho com os outros filhos, que você vai ter feedbacks de um profissional dizendo, olha... essa coisa dele com fralda aos 5 anos não está legal, assim, sabe? Assim, que você vai começar a receber uma devolutiva que pode ferir profundamente o teu narcisismo. Então, em geral, os pais são profundamente paranoicos em relação à escola. Que pais? Todos os pais. Alguns lidam melhor com a paranoia e alguns lidam pior com a paranoia. Paranoia é uma coisa que leva à violência, que a gente se mede com o outro e fica numa competição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para desarmar os pais, porque tem feridas narcísicas. E, assim, só para me botar no meio da história, assim, analista defende psicanálise.
necessariamente fez décadas de análise. Quando o filho do analista vai para a análise, você acha que ele não sofre? Claro que sofre. Narcisicamente como um pai, porque uma coisa é você ser analista e outra coisa é você ser pai, ser mãe, é outro departamento. Então, fere narcisicamente, sim. Então, vocês estão com essa bucha de canhão. Como é que vocês recebem esse pai para falar justamente das questões afetivas quando ele está hipersensibilizado com as questões afetivas? Então, primeiro tem que dar uma acolhida nesses caras para que o projeto também possa vingar, né, que tenha adesão ao tratamento, né? E depois ir abaixando essas expectativas e mostrando que esses pais são aceitos, porque eles se sentem aceitos pela escola, eles têm muito mais chance de escutar o que a escola tem para dizer. O problema é que a gente, todos nós, temos muito preconceito com os pais. A gente tem medo deles, porque, veja, é um medo mútuo, né? O pai de sair da escola, de falar mal da escola, de fazer aqueles grupos do Zap terríveis, né? Então, gente, primeiro a gente tem que resolver um certo armistício entre pais e escola para poder fazer esse projeto rodar. E o melhor jeito é nomear afetos, é escutar, é estar junto, é mostrar que estamos todos na mesma. Talvez os métodos tem métodos melhores e piores, todo mundo quer a mesma coisa, né? E por mais que acho que assuste também, né, quando a gente se mostra, né? Então as famílias estão ali vivendo na sua casinha, no seu mundinho. Quando entra na escola, tem uma exposição, pode ser, depois de um tempo, que isso também ajude a diminuir a ansiedade, porque você vai ver que outras famílias também estão vivendo as dificuldades que você vive, ou outras, né? Mas eu acho que tem um ponto, Vera, e a gente está falando já, começando a caminhar nessa coisa da parceria, que a gente fala da parceria escola-família. Essa palavra, ela é muito perigosa, porque todo mundo fala aqui, defende, que escola e família têm que ser parceiras. Mas se eu for perguntar para cada um, parceria, a gente vai descrever ela de maneiras diferentes. O que a gente está entendendo como parceria? Nossa, Renato, isso é tão legal, porque assim, a gente está vivendo uma questão que também passa pela internet. Quer dizer, a internet é essa espécie de lugar que amplifica todas as nossas fantasias, né? Reproduz elas sem censura, sem regulação. E uma dessas fantasias é que é apagamento das hierarquias. Porque se você tem um influencer de 6 anos de idade, que tem 1 milhão de seguidores, ganha mais do que o 90% da população brasileira, ele parece que está no mesmo nível do presidente da República, sei lá, quer dizer, porque afinal tem uma... Gente, as hierarquias existem. Uma das questões dos limites são os pais confusos em relação às hierarquias, e eles não sabem se cabe a eles botar limite. Porque é como se a criança tivesse que se autorregular. Porque quando você tem, por exemplo, uma geração nativa digital e uma geração que não é nativa digital convivendo, você tem uma criança que sabe mais do que um adulto que talvez nunca venha saber tanto quanto ela, porque ela tem aquela coisa intuitiva que foi criada ali na rede. E o não nativo digital está sempre falando com aquele inglês de pé quebrado, né? Então, isso já desbalanceou. Então, os pais falam assim, nossa, mas eu não sei se eu posso falar não para ele, porque ele é tão eloquente, ele tem tantos argumentos, ele vem com, com informações que eu desconheço. E eu me atrapalho todo. Então, eu tenho essa desautorização também por essa ideia de que estamos todos no mesmo barco. Então, se eu posso pesquisar na internet pedagogia, eu já sei de saída mais do que um pedagogo que estou 5 anos, porque eu acabei de ver lá no IA que tal coisa é assim, entendeu? Isso também é o sintoma da nossa realidade internautica, né? Agora, eu concordo com você que essa parceria é esquisita, a gente precisaria pensar que tipo de cooperação é possível entre pessoas em papéis absolutamente diferentes, porque isso também vai refletir no tipo de cooperação que você imagina que você deve ter com seu filho, que não pode ser horizontal, que tem que ser transgeracional. A geração tem que estar colocada. Não é não. A gente não pode se omitir da nossa função de pôr limite nos caras, porque a gente veio para isso, né? Então, eu, na minha intuição, mas não acho que seja uma coisa que eu poderia responder a priori, eu acho que essa é a área de vocês, mas aqui na minha cooperação, eu entendo que
O papel dos pais junto à escola é a proteção da escola como um todo. É ver o que essa escola está precisando para continuar funcionando como um espaço público, ainda que ela seja privada. Ou seja, como a primeira experiência coletiva de uma criança fora da família. E antes do mundão, porque a escola está nesse meio. Você tem a família fechadinha aqui, e você tem a escola como o primeiro espaço onde a criança vai conviver com as outras crianças de outras famílias, o que obrigatoriamente significa que outras famílias de diferentes raças, classes sociais, religiões, hábitos, línguas de origem vão conviver. E aí, depois daí, ela vai para o mundão. E tem alguma coisa acontecendo errado, porque elas não estão chegando no mundão, né? Então, ali, o que dá para fazer? Como a gente fortalece a escola como esse dispositivo de convívio coletivo, que muitos pais querem que seja um coletivo que não funciona como coletivo, e aí eu entendo a participação da família, mas não como aquela que vai que nem um helicóptero entrar lá dentro e falar: meu filho, olha, ele está aqui, está faltando alguma coisa para ele. Que esse é o tipo de ingerência, que não é cooperação, é uma ingerência dos pais consumidores exigindo que a escola empresa entregue o produto que ele pagou. Está tudo errado. Está tudo errado. Então, essa é uma discussão que tem que ter entre a escola e os pais também, né? De falsas expectativas. Mas os pais podem fazer muito. Eu vou contar só uma vinhetinha. Eu tenho uma amiga muitíssimo querida que tem uma filha que é neurodivergente, né? E é um caso muito complexo, que requer realmente muita atenção. Ela pôs numa escola, já a direção da escola: não, isso aqui não vai rolar, não sei, precisa de um AT, tá. Desespero, fogo no parquinho, a menina parecia intratável. Bom, ela mudou de escola. E eu perguntei recentemente: como é que ela está na escola? Está ótima. Como se não tivesse acontecido aquela experiência anterior. Por quê? Porque nessa escola que ela pôs, as famílias pensam a escola como coletivo. Então, todo mundo abraçou a criança. E a criança deixou de ser um problema. Ela dá defeito de vez em quando, ela exige coisas, ela precisa de um manejo, precisa. Mas todo mundo aprende com esse manejo. É uma coisa que repercute em todas as crianças, todos os educadores, na escola e nas famílias. Então, são famílias que pensam a escola como um coletivo onde todo mundo tem que ser inserido. Então, a inclusão não é só entrou uma lei, agora a gente vai botar essa criança aqui porque minha mãe mandou. É quando os pais cooperam com o coletivo da escola e pensam a escola como coletivo. Você foi falando, Vera, dessa hipervigilância, né? Eu acho que a gente está nesse tempo também, né? Onde tudo é filmado, tudo é registrado. Quando a gente conversa com as escolas, a gente tem muito datado a pandemia como uma virada, né? Porque como as escolas, de alguma forma, entraram dentro das casas, a sensação que deu para as famílias é que depois disso elas podiam invadir a escola e desautorizar. Então, a escola perdeu um certo lugar de autoridade mesmo, porque as famílias começaram a entender, eu acho que isso caminha junto, né, com a questão do acesso a conteúdo na internet, e as famílias começaram a dizer para a escola o que elas deveriam fazer, enquanto antes era uma instituição muito mais respeitada no sentido de: olha, se a escola está conduzindo desse jeito, eu preciso fazer essa escuta e seguir esse caminho. Então, a gente fez um momento recente da equipe pedagógica do LIVE para refletir sobre família. Isso também, né, assim como é uma questão para as escolas, isso obviamente vira um estudo para a gente também, de como a gente vai chegar mais perto. E aí uma reflexão final assim, que a gente fez foi também, você trouxe, né, a reflexão sobre o conceito, a Rê trouxe o conceito de parceria, e a gente começou a refletir também o que é família, quando a gente diz família, né? Porque família é essa composição que envolve o filho. Então, quando a gente está chamando e convidando essas pessoas para a escola, a gente está convidando a família ou os responsáveis? E aí eu queria te ouvir, assim, você sente diferença, inclusive quando a gente está fazendo esse convite mesmo, para que eles entendam o que é conversa para acontecer com responsáveis e onde também existe uma abertura que hoje não costuma ser uma realidade para as famílias. Então, para efetivamente esses alunos também terem voz quando a gente está falando e refletindo sobre temas que atravessam esses dois
essas duas instituições, esses dois universos. Eu acho super, super interessante. Eu não sei muito bem como seria o manejo disso na escola, mas é um manejo que me interessa muito. Por quê? A gente tem um gabarito, e é muito difícil quebrar isso na cabeça dos psicanalistas também informação. Embora estejamos todos em eterna formação, mas assim, tem um gabarito, então você vai para a supervisão e ele fala, então, mas veio a mãe e veio a avó, como quem diz, a intrometida da avó, que não tinha nada que estar lá, porque tinha que estar o pai, e você está com aquele gabarito, família bacana é pai, mãe, filhinho, teu paciente é um menininho, uma menininha, então você está escrevendo, e aí você vai normatizar, então, da próxima vez eu quero pai. É muito importante que a gente chame as pessoas envolvidas, a babá, que às vezes fica 40 horas semanais, agora tomara que sejam só 40 horas mesmo, mas enfim, com a criança. Mas às vezes você tem que chamar outras pessoas que são um irmãozinho mais velho, que tem uma ascendência sobre a criança, que é importante, uma tia, um primo, a madrinha. São figuras importantes. Mas também é legal falar, por que esse pai não está aqui? Por que ele não está aqui? Porque também são os homens, que eu digo isso porque é a figura que mais se ausenta nesses momentos, são pessoas muito desautorizadas no plano do cuidado e muito também que deixam para o outro, né? Então, chamar as figuras que deveriam estar lá, ou que têm uma responsabilidade real, legal com a criança, é importante. Mas acolher quem vem é fundamental. Não tentar normatizar e falar, tua família é esquisita, hein? Veio teu irmão mais velho, a sua mãe, ou veio... Quem vier vai ser muito bem recebido, do jeito que vier, e os outros vão ser chamados na chincha também. Por que não estão aqui, com a participação deles? E às vezes você tem um insight de falar, no consultório acontece muito. Tem uma babá que é uma presença importante para a criança, e é negado que ela possa participar da conversa, quando, na verdade, ela conhece mais da criança do que os pais, por preconceito nosso, porque ela não deveria. Só que isso é a história do Brasil. Isso é a história do Brasil. A história do Brasil é a história das babás. Então, a gente tem que ter um olho no pires. Eu não sei se eu respondi, mas assim, olho no pires e olho no gato. Quem se ausenta, por que não está sendo chamado? E quem apresenta, quem se apresenta, por que não está sendo aceito? Né? Eu acho que tem um jogo aí. Acho que quando a Jo fala disso, acho que a gente está falando a grande bandeira do LIVE, que é a escuta, né? A gente está escutando essa criança, esse adolescente? A gente está escutando as famílias? As famílias estão escutando os professores? Quem são essas famílias, né? Exato, né? Porque eu acho que tem... Uma vez o Rinaldo, que vai estar aqui com a gente mais tarde, ele falou que uma das dificuldades do diálogo entre os pais, né, os responsáveis com seus filhos, tem a ver com uma dificuldade de comunicação, porque os pais têm uma tendência a querer explicar as coisas para os filhos e não se implicar nas questões dos filhos. E talvez a gente esteja fazendo muito isso. Muitas vezes a gente chama as famílias para explicar o que as famílias precisam fazer. E talvez não as convoque para se implicar nesse processo da educação. Que essa implicação tem a ver com também passar por a dificuldade de se escutar, né? Muitas vezes esse grupo de WhatsApp ele tem muito mais a ver com uma discussão das famílias para entender quem fez bullying com meu filho, né? Ou tentar um controle com a escola e não... Vamos tentar achar um jeito de fazer junto, né? Então, acho que tentar... talvez a gente esteja caminhando um pouco para um encerramento da nossa conversa. Não sei se a Jo também quer fazer mais alguma pergunta. Mas, diante de tudo que a gente falou aqui, Vera, o que está faltando para nós, adultos, né? Já que temos algum tipo de autoridade em relação a essa educação das crianças e adolescentes, o que falta na gente para a gente poder fazer uma educação que faça mais sentido, que alcance essas crianças e adolescentes? Então, queria que você, talvez, a partir de tudo que a gente conversou aqui, trouxesse uma palavra aí de horizonte. Eu acho que não tem uma bala de prata, mas se eu tivesse que fazer uma escolha, eu vou fazer uma escolha totalmente enviesada da minha área. A gente corre o risco, nessa relação com os pais e com as crianças, e quem tem filhos sabe muito bem disso, de ter um tom, e aqui vira quase uma piada, professoral, né? De ser professor de todo mundo o tempo todo, né? E um professor muito antiquadão, que tem que botar o conteúdo na cabeça do outro. Então, se tem uma coisa que eu acho que ainda falta, é que essa implicação, e aí eu acho o Rinaldo maravilhoso, né? Todo mundo aqui é fãzinho do Rinaldo, ele é bárbaro, quem não conhece vai ter um privilégio hoje, que é escutar. Escutar é uma das coisas mais difíceis do mundo. É tão difícil que a gente ganha
bem fazendo isso profissionalmente, né? Que escutar significa o outro vai falar uma coisa que provavelmente eu não quero ouvir, que provavelmente vai me botar em xeque, que provavelmente vai me deixar louca para responder rápido, para devolver essa batata quente. E eu tenho que aguentar o suficiente para escutar. Que é o grande problema que os pais falam. Eu tento falar com meu filho, ele não me escuta, eu não consigo conversar com ele, a gente não tem diálogo. Escuta, você tenta falar para o seu filho, mas você tenta escutar o cara, porque quando você escutar, provavelmente você vai ouvir uma coisa totalmente diferente do que você está esperando, que você não vai gostar, que você talvez não aguente. Então, um jovem que fala, a minha vida é uma desgraça, né? E você deu tudo para o cara. Você fala, como a tua vida é uma desgraça? Você sabe de onde eu vim? Você sabe o que eu tive que fazer para chegar aqui? Você tem tudo, você tem comida, você tem casa, tem carro, tem uma escola boa. Que você já não escutou nada. Nada. E por que a tua vida é uma desgraça? É porque a minha melhor amiga não quis sentar do meu lado hoje na escola. E eu brincava quando as minhas filhas traziam umas coisas. Hoje é o pior dia da minha vida. Eu falo, tomara que seja. Tem tanta coisa ainda para acontecer, minha filha, tomara que esse seja o pior. Mas, assim, para aquela criança, você está educando uma pessoa que não tem a tua idade, que não tem a tua experiência, e que vai vir com a coisa mais pueril, ou mais injusta, ou mais boba. Isso é escutar. Você vai escutar isso. Vai falar, cara, mas por quê? Bom, não é muito diferente escutar os pais, que vão vir com, por exemplo, a minha filha não é a criança mais popular da escola. Aí você fala, ok, fala mais sobre isso. Por que você achou que ela tem que ser a mais popular? Sabe, assim, não vai fazer análise com o cara, mas você vai escutar. Porque as demandas dos pais também são pueris, porque as nossas demandas são pueris. O Freud diz uma coisa genial, ele fala, a infância passa, o infantil não. A gente continua sendo invejoso, ciumentinho, bobinho, narcisista, como a gente era aos 4 anos de idade, só com uma roupagem mais bem disfarçada. E é divertido, né? Sabendo que isso é infantil e que tudo bem. Então, escutar, eu acho que é a coisa mais revolucionária que ainda pode existir nas relações humanas. E a escola precisa dar um passinho para trás e parar de ser o Dr. Google, que vai responder imediatamente para esses pais com o que eles deveriam fazer. Porque na hora que você entra nessa senha, vai vir outra demanda, e vai chegar uma hora que você não vai poder responder, porque não é para responder, é para refletir, é para se implicar, é para tomar uma outra posição em relação ao que a gente não sabe, em relação ao que a gente deseja para os filhos. É realmente encontrar um outro nível de conversa. E aí a paranoia baixa. Vera, muito obrigada. Acho que essa sua fala ela vai muito em linha do que a gente responde para as escolas quando as escolas perguntam sobre o trabalho do Live, né? Porque o trabalho do Live não é o mais fácil, mas ele é o mais transformador e mais significativo, porque a gente vai criar esse espaço de escuta, esse espaço seguro. E isso talvez comece ali naquele tempo de aula, mas o grande objetivo é que a cultura da escola se torne uma cultura de escuta, que é da chegada desse aluno. E lembrar que a escuta nem sempre é uma escuta verbal, né? Então, a escuta tem a ver com como é que esse aluno chega, quem é essa pessoa que está recebendo esse aluno, até as questões que acontecem no dia a dia no corredor. Mas, ao mesmo tempo, isso dá uma insegurança, porque... E aí eu acho que eu uso até o nome do seu podcast para falar um pouco sobre o que é o Live, né? O Live não é uma sessão de terapia. E não é para ser uma sessão de terapia. Embora terapia. Possa ter efeitos terapêuticos, não é esse o compromisso. Então, é mais difícil, é desafiador, mas é muito transformador, assim como todo o trabalho que você tem feito. Então, eu queria muito te agradecer por estar aqui com a gente de novo. É uma honra. E passar a CR ainda quer fazer algum fechamento. Mas... Não, só falar que eu fiquei emocionada assim, com esse encontro e que vocês continuem ouvindo a gente. Acho que tem essa abertura, apesar do podcast ser um lugar de a gente falar, mas também é um convite para a gente poder refletir em conjunto e democratizar um pouco também essas oportunidades que a gente tem de uma reflexão com uma pessoa como a Vera, assim, e poder disseminar um pouco alguma coisa para o mundo, que acho que esse é o compromisso da educação, né? Todo mundo que vem para a educação vem com uma vontade de fazer um mundo que seja mais interessante, mais justo, mais saudável de se viver. E acho que é isso que a gente quer promover. E eu espero que tenha feito algum efeito
aí para todos vocês. Muito obrigada, Vera. Eu que agradeço e acho que a gente não está num exercício de fazer análise dentro da escola. A gente está no exercício da comunicação possível para a cidadania. É isso. Porque são as relações cidadãs são baseadas em escuta. Senão não tem. Não tem cidadania, não tem democracia. É isso aí. Obrigada. Obrigada, gente.